Graça e a paz, meu irmão. Muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, estudarmos a Epístola de Tiago. Tive alguns contratempos em relação aí, por isso demorei um pouquinho em colocar novo estudo, em colocar mais um estudo, mas estamos aqui. Tudo para a glória de Deus e pela graça do nosso bom Deus. Na Epístola de Tiago, com a temática Alcançando a Maturidade Cristã, Encorajamento e Fidelidade. Então hoje é o nosso estudo de número 9 e vamos observar Tiago 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então corra, pega a sua Bíblia, pegue papel, caneta, faça suas anotações. Então vamos ao nosso texto. Nosso texto de Tiago 2, de 1 a 4 diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com um anel de ouro nos dedos, em trajos, de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, versículo 3, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomados de pensamentos perversos? Vamos à oração? Maravilhoso, eterno, Deus de amor, rogo em nome de Cristo Jesus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que venhamos a compreender a Tua palavra e ensiná-la com fidelidade. Abençoe aqueles que estarão estudando juntamente comigo e ouvindo. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Pai. Então eu quero pensar com vocês com a nossa temática para hoje, buscando agir com imparcialidade. Nosso texto, Tiago 2, de 1 a 4, foi o texto que nós acabamos de ler. Será que é correto, irmãos, segundo a Bíblia, valorizar e desprezar determinados grupos? Então nós vamos estudar e observar com o texto de Tiago, o capítulo 2 de Tiago como um todo, ele vai tratar esta temática, ele vai tratar este assunto. Eu quero pegar esta parte introdutória para pensar, é correto valorizar alguns grupos, rejeitar outros grupos, valorizar algumas pessoas, rejeitar algumas pessoas por conta da classe social, por conta do grupo que ela faz parte. Então nós vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina, vamos observar o que a palavra de Deus tem para falar aos nossos corações. Antes de mais nada, então eu quero chamar a atenção para o versículo de número 1. A fé em Cristo, ela é incoerente com o favoritismo. Deixa eu apresentar para vocês uma outra versão do mesmo versículo. Nós lemos na Almeida Revista Atualizada. Eu quero ler juntamente com vocês na versão viva, que diz o seguinte: Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por gente rica e desprezarem os pobres? Ficou mais fácil agora, né? Ficou mais claro. É por isso que é muito importante, sempre que os irmãos forem estudar algum texto bíblico, ler algum texto bíblico, procurem em diversas versões. Isso acaba facilitando a nossa compreensão. Então, o versículo de número 1, ele já nos apresenta uma verdade que nós precisamos considerar e ponderar com muito carinho e muita atenção. Tiago, então, ele está mostrando no versículo de número 1 que existe uma incoerência. Eu afirmar que sou cristão, sendo que eu trato determinado grupo com favoritismo. Ele começa o versículo de número 1 com uma expressão que é muito comum, que é meus irmãos. Então ele já chama atenção para destacar pessoas que fazem parte da mesma família. Já falei em vídeos anteriores que aqui Tiago não se refere, não é só um tratamento que ele está fazendo aquelas pessoas, mas ele usa essa ideia de meus irmãos para chamar atenção para uma verdade que ela é espiritual. Qual é a verdade espiritual que Tiago então chama atenção? Que ele está escrevendo para pessoas que fazem parte da mesma família espiritual. Pessoas que professam, pelo menos dizem que professam a mesma fé, e têm Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aparece uma outra expressão aí no nosso versículo, que é acepção. O texto diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse termo acepção significa mostrar favoritismo. Literalmente, o termo ele significa aceitar um rosto. O que seria então esse termo acepção? O que ele significa? É você promover o favoritismo em relação a alguém,
por conta do rosto, por conta daquilo que você está observando, por conta de uma visualização meramente externa. Então, o texto ele vai chamar a nossa atenção e dizer que se eu ajo desta maneira, eu estou tornando incoerente aquilo que eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, em Cristo nosso Senhor. Por que é incoerente? Porque só existe um que é digno de receber a nossa glória. Tiago diz, Senhor da glória. Então a acepção aqui do nosso texto, ele destaca exatamente esta verdade. Eu favoritar alguém ou algum grupo meramente por algo que eu estou vendo externamente, por algo que eu visualizo, por algo que eu acho que deve ser importante. No próprio versículo, o texto ele vai dizer que só existe um que é digno de receber a glória, não são pessoas. E aqui já derruba a ideia que vamos favoritar grupo A ou grupo B. Ele diz, não, só existe um que ele é digno de receber a glória, que é o nosso Senhor. Eu quero chamar, então, a atenção para algumas verdades, pelo menos duas verdades. Agir com favoritismo, meus irmãos, de fato é pecado. Às vezes nós não atentamos para esta verdade. O próprio texto de Tiago, capítulo 2, versículo de número 9, ele vai deixar muito claro que esta postura, tratar ou determinados grupos com honraria e desprezar outros grupos, Tiago vai dizer, a Bíblia vai dizer, esse tipo de comportamento é pecado. Ele já está afirmando no versículo de número 1 que é incoerente. É incoerente eu dizer que eu tenho fé em Cristo e fazer a acepção de pessoas, ou tratar com favoritismo, ou escolher determinados grupos e rejeitar outros grupos. Porque só existe um que é digno de receber o nosso louvor e receber a nossa glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo de número 1, ele nos apresenta esta verdade, ele nos apresenta esta certeza. Se você diz que é cristão, isso é o texto que está dizendo, irmãos, se você diz que tem fé em Cristo Jesus, mas age fazendo acepção de pessoas, a Bíblia vai dizer, olha, esse tipo de comportamento é pecado, e o nosso texto ainda vai dizer mais, é incoerente com aqueles que afirmam que têm a fé em Cristo Jesus. Por que é incoerente esse tipo de postura? Porque ele está utilizando como modelo, como alvo Cristo. Nós não temos Cristo, então, ele sendo favorável a determinado grupo de pessoas. Cristo condena e rebate o pecado. Mas se você perceber, ele senta com publicanos, ele come com pecadores, ele se relaciona com pessoas que erraram. E assim vai. O grupo que Cristo forma é exatamente um grupo formado por pessoas que estavam marginalizados. Então, esse é o ensino bíblico. Nós não podemos ter as nossas preferências, ou melhor, nós não devemos ter as nossas preferências, porque se assim tivermos, nós estamos pecando. Os dois próximos versículos, que é o versículo 2 e o versículo de número 3, Tiago ele vai construir um exemplo. Isso é muito comum na construção da epístola de Tiago. Tiago ele elabora situações, ele cria situações. Isso não quer dizer necessariamente que as situações aconteceram, para didatizar o assunto, para ilustrar o assunto, para tornar a verdade apresentada de maneira mais compreensível. Então ele vai mostrar um exemplo, ele vai narrar uma situação, como se duas pessoas estivessem entrando. A Almeida Revista Atualizada apresenta a expressão sinagoga, nós vamos já ver isso aqui. Duas pessoas estivessem entrando, um rico e um pobre. E como aquelas pessoas estavam então favorecendo o rico e desprezando o pobre. O versículo de número 2, ele diz, se portanto entrar na vossa sinagoga. Só que é interessante que dependendo da versão, aquilo que aparece para sinagoga é uma outra palavra. Como por exemplo, Almeida Corrigida Fiel tem ajuntamento, Almeida Revista Atualizada, sinagoga, Nova Tradução Linguagem de Hoje, reunião, Nova Versão Internacional, reunião, João Ferreira de Almeida em português, reunião, a portuguesa King James atualizada, sinagoga, e a Bíblia Viva apresenta igreja. Só a Bíblia Viva que apresenta a expressão igreja. Mas por que aparece então sinagoga na Almeida atualizada e nas demais aparece reunião? Porque de fato a palavra que aparece, ela faz menção a uma assembleia, ela faz menção a uma reunião. O foco aqui não é apresentar um local, mas apresentar um ajuntamento, independente, querido, se é dentro de uma sinagoga de reunião judaica ou dentro de uma casa de alguma pessoa que configurava um culto cristão. O foco de Tiago, o foco do texto não é destacar a localidade,
mas destacar a possibilidade de estarem reunidos e serem favoritando uma pessoa ou desprezando outra. Ah, então isso quer dizer que se eu estiver sozinho eu posso agir desta maneira? Também funciona da mesma maneira. Não devemos agir nem no coletivo nem de maneira isolada. Então aqui nós não vamos brigar demais sobre era uma sinagoga, não era uma sinagoga. O foco do local é o menos importante. O mais importante, segundo o nosso texto, é um exemplo que ele apresenta, é a maneira que ele apresenta. Então eu prefiro ficar realmente com reunião, ou se você preferir a expressão assembleia, vai dar na mesma. Então, o versículo 2, o versículo de número 3, ele primeiro apresenta uma pessoa rica. O texto diz que ele entrou com ouro nos dedos, ele entrou com um traje, uma roupa de luxo, uma roupa muito bem elegante. E o outro, que eu chamei aqui de pessoa B, que é chamada de pobre. Almeida Revista Atualizada apresenta a expressão andrajoso, né? O que é isso? O que isso significa? Significa rasgado, sujo, literalmente significa isso, rasgado e sujo. A atitude que aquelas pessoas têm para com o rico e para com o pobre são atitudes diferenciadas. Primeiro, no rico, ele recebe uma fala de prestígio e lhe é apresentado um local de destaque, um local de visibilidade. Notem que pela própria leitura do texto, é como se eles estivessem dizendo, olha, venha cá, sente aqui num local confortável, sente aqui em um local que as pessoas todas conseguem te ver, você vai ter visibilidade, você vai ser visto, exatamente porque a pessoa entrou com trajes elegantes, porque a pessoa era rica. E do outro lado, a palavra que o pobre recebe é uma palavra de desprezo. O versículo vai dizer, olha, fique aí parado, fique em pé, ou qualquer coisa, sente-se no estrado dos nossos pés. Sabe, a ideia de um total desprezo em relação àquele outro grupo, o grupo B. Eu pergunto para vocês, esta realidade é uma realidade exclusiva da igreja do primeiro século? Reflita juntamente comigo. Ou será que a igreja contemporânea, será que eu não sou também responsável por tomar atitudes assim? Quando vejo uma pessoa bem alinhada, e aí eu sou mais simpático, eu trato melhor, eu dou melhor assento para ela dentro da minha casa ou na igreja, enfim. Mas quando vem uma pessoa com trajes um pouco mais sujos, uma pessoa pobre, será que eu não estou tratando de maneira escalonando quem é melhor, quem é pior? Querido, se eu estou agindo assim, se você age assim, nós estamos agindo com uma atitude errada, nós estamos contrariando um princípio escriturístico, nós estamos pecando. Nós precisamos tomar muita cautela em relação a isso. Eu fico muito preocupado, fico mesmo, quando nós nos comportamos desta maneira, uma maneira que a Bíblia condena. Geralmente associamos a uma vida de santidade quando nós estamos lendo a palavra de Deus ou estamos de joelhos. Só que uma vida santa, uma vida de santidade, ela engloba todas as áreas, inclusive se eu eventualmente tratar um determinado grupo e desprezar um outro grupo, eu estarei pecando. Nós precisamos sondar muito as nossas palavras, a nossa atitude, o nosso coração. Precisamos orar constantemente ao nosso bom Deus, pedindo que Ele coloque sentinelas, para que nós não venhamos a agir desta maneira. Se eventualmente aflorar no meu coração, aflorar na minha mente, a atitude de ser preferencialista, eu tenho que recorrer ao nosso bom Deus que Ele me ajude, buscar ser igual, buscar tratamento igual para com todos. O versículo 4, nós temos um versículo que é bem curioso, que diz o seguinte: não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos. Essa expressão não fizeste distinção entre vós mesmos parece uma expressão que está fora de contexto, parece uma expressão estranha. Não fizeste distinção entre vós mesmos. O que Tiago está querendo dizer com isso? E às vezes essa informação, essa expressão, ela passa batida e nós não damos atenção para ela. Só que o versículo de número 4 ele está fazendo a constatação do favoritismo. Então vamos entender a expressão não fizeste distinção entre vós mesmos. Mas para entender esta expressão, para entender esta ideia, nós precisamos então voltar. Vamos caminhando então agora nos versículos de trás para frente para entendermos a expressão que aparece aqui. Versículo 3 e no versículo 2,
Tiago, então, apresenta uma ilustração. A ilustração de duas pessoas entrando e como aquelas pessoas elas estavam sendo tratadas. Então, tratar de maneira diferente, Tiago exemplifica que eles tiveram um mau comportamento. Eles estavam dando um péssimo testemunho. E aí, quando vamos para o versículo de número 1, nós temos o versículo de número 1, Tiago dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O versículo de número 1 é como se ele estivesse dizendo: não tenham fé em Cristo, fazendo distinção. Então, quando no versículo de número 4, essa aqui é a beleza da interpretação bíblica, quando no versículo de número 4, Tiago ele amarra, pelo menos o seu argumento dos primeiros 4 versículos, não fizeste distinção entre vós mesmos, Tiago está dizendo, se vocês agiram assim, vocês estão demonstrando quem de fato é salvo ou quem não é. Tiago diz, a atitude que vocês fizeram fez distinção entre vocês, não foi distinção entre o rico e o pobre, mas distinção entre vocês para saber de fato quem tem a verdadeira fé em Cristo e quem não tem a verdadeira fé em Cristo. Notem como o argumento de Tiago é fantástico, irmãos, e desafiador, e ao mesmo tempo inquietante e nos incomoda. Porque se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu sou salvo, eu preciso andar da maneira que a Bíblia andou. E aqui no nosso texto eu não posso, jamais eu posso ser preconceituoso em relação a algum grupo. Eu não posso tratar um determinado grupo com desprezo e outro colocar num pedestal. Tiago exemplifica aqui a questão das classes sociais, mas eu entendo que o princípio não se aplica só a este grupo, não se aplica. Isso ele expande para os demais grupos. Então, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado e muita cautela. Se eu agir assim, eu estou então fazendo distinção entre o grupo que se dizia cristão e demonstrando quem de fato é salvo ou quem não é. E aí o finalzinho do versículo ele diz, olha, então além da distinção que vocês fizeram, vocês se tornaram juízes de pensamentos perversos. A ideia de um juiz pressupõe-se que ele vai julgar de maneira neutra, que ele não vai, isso é o ideal, que ele vai julgar de maneira justa. Mas no momento que aqui no nosso texto o indivíduo ele se comporta dando preferência para um determinado grupo e rejeitando o outro, Tiago diz que vocês se tornaram juízes, só que o que motivou vocês a julgarem não foi a justiça, mas foi o pensamento perverso de vocês, por acharem que o rico é melhor do que o pobre e o pobre é pior do que o rico. Isso aqui é muito forte, queridos, mas muito forte mesmo para o nosso desafio contemporâneo, para o desafio da igreja hoje. Eu chamo então a atenção que o nosso texto, ele não diz que devemos fechar os olhos para as classes sociais. Alguém vai dizer, então o Tiago está dizendo que não tenho que olhar o pobre, não tenho que olhar... Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu não posso agir com acepção de pessoas. Eu não posso escolher os grupos, como a própria expressão nos reporta, eu não posso escolher os grupos pela cara. Eu não posso fazer isso. Não posso honrar um e desprezar. Eu jamais posso fazer isso. O nosso texto não diz, olha, fechem os olhos para isso, porque a própria Bíblia também ensina que eu tenho que ajudar os necessitados, eu tenho que ajudar os órfãos, eu tenho que ajudar as viúvas. Então não é fechar os olhos para as classes sociais. Nós temos que olhar, nós temos que agir, nós temos que fazer, tá? Nós temos que anunciar a palavra e servir o pão. O que nós não podemos fazer que configura pecado é honrar uns e desprezar os outros. Eu chamo a atenção, meus irmãos. Isso aqui é uma verdade bíblica, uma verdade séria, que precisamos colocar em prática. A fé em Cristo, então, ela deve ser materializada, baseada em nossas ações. Pois é o nosso desafio, é o nosso passo como verdadeiramente de uma vida cristã que honra e segue ao nosso Deus com fidelidade. Eu quero caminhar então para a nossa conclusão, citando uma frase do Agostinho. Agostinho ele diz o seguinte: com o amor ao próximo, o pobre é rico. Sem este, o rico, ele é pobre. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que ela nos ensine, que ela nos proteja, nos livre de todo pecado. Nos ensina a vivermos de maneira fiel. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Pai. Muito obrigado, meu irmão, você que chegou, você que assistiu. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe os nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Tiago. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.
Em nome de Jesus, amém. E até a próxima. Tchau, tchau.